Durante esse tempo de pandemia, irmãos, Deus me deu uma missão muito pesada. Ele me deu. E Ele sabe que é pesada mesmo. E eu estou falando para Ele ouvir. Me deu uma missão muito pesada. Está ali minha esposa. Mas Ele me capacita também. Por que Ele me deu uma missão pesada? Porque o pastor vai ler. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Olha o que ele vai ler. Então, vocês são mestres, como eu. E sabe. Olha o que ele vai ler. 1 Timóteo 5, 17. A missão é pesada mesmo. Olha a minha cara de 70 anos. Só com 60. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Isso. Na versão atualizada diz, os que se afadigam no ensino e na doutrina, principalmente. Na versão atualizada, ele diz, os que se afadigam. Então, por exemplo, você que vai da escola bíblica, que prepara a sua aula com muito carinho, faz tudo bem certinho, chega lá, tem 4 pessoas e o mais novinho tem 85. E ele toma os remédios, então 5 minutos ele já fica assim. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu fiquei uma semana preparando a aula, só tem 4, e 3 fica dormindo. Isso é um teste. Fica firme. Eu falo para os irmãos, você quer pregar a palavra, tudo, né? Quer ter sua fotografia num cartaz lá assim, preleitor, botou até um I, né? Preleitor intermunicipal. Porque começa primeiro municipal, até chegar espacial, barbaridade. Aí foi dar palestra no céu, né? Porque eu acho que até no céu tem discipulado. Você vai desculpar eu aí. Sabe por quê? Que nem esse meu primo que aceitou Jesus, porque a irmã ficou falando no ouvido dele, que o pastor falou lá de São Paulo, aceita Jesus e ele aceitou. Você acha que esse cara chega no céu de que jeito? De ponta cabeça. Todo defumado. Porque estava perto da churrasqueira. Tudo enfumaçado. Ele aceitou Jesus, foi salvo, como que pelo fogo. Está lá. Aceitou. Aí ele chega tudo enfumaçado no céu assim. Aí ele vê um anjo, garra o anjo assim, garra. O anjo diz, solta. Eu vou contar até 10.000 vezes, porque ele tem paciência, está no céu, né? Não sou eu. Não sou eu. Você não é Jesus? Não. Agora, eu e você que estamos aqui, duvido que a gente vai errar. A gente vai nele na hora, porque a gente já conhece ele, ou não? Isso aqui é o ambiente do céu, irmãos. Nós estamos aqui conhecendo ele. Duvido que você vai errar quando chegar lá. Os anjos são bonitos, são fortes, são poderosos, mas ele é incomparável. Minha mãe falou assim, não tem nada na Bíblia falando da aparência de Jesus, do nariz, do cabelo, da pele, do olho dele. Eu disse, não tem não, mãe. Mas nós dois sabemos que ele é lindo, né? Ela disse, é mesmo. Eu falei, é lindo. Só tem moralmente falando. Só espiritualmente, que era homem de dores, experimentado no trabalho, que as pessoas viram o rosto dele, que é manso e humilde de coração, certo? Que é bom, que é justo, que é fiel. Esses detalhes morais e éticos, né? Então, meus irmãos, o sujeito chega lá de ponta cabeça, precisa fazer um cursinho de 300 anos, né? Porque lá não tem limite de tempo nem de espaço. Na verdade, eu acho que é uma sala de introdução, uma sala VIP, né? Porque eu e você já conhecemos o Senhor. E você acha que a gente vai parar de conhecer? Não, gente, vai passar a eternidade conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Deus. Eu descobri que os anjos de Deus participam das nossas celebrações, para poder conhecer um pouco mais de Deus. Não com a gente, mas com o Espírito Santo, que está em nós e ensina. E de vez em quando ele solta alguma e os anjos,
captei mais uma. Porque é conhecer e prosseguir em conhecer, né? Bom, vocês viram? Ah, sim, esse é o material que eu disse, ó. Aqui eu falo sobre os métodos de estudo e hermenêutica bíblica, né? Só que eu faço aqui uma hermenêutica mais simples. São 6 regrinhas e eu vou repetindo e falando, ó, gente, não é tão difícil não. Ó, a primeira, a Bíblia interpreta a si mesmo. Um texto obscuro é clareado por outro. Não fique assustado se você não entender de primeira. Segundo, entenda as palavras da forma mais simples possível, mais normal. Eu vou citando exemplos. Então, são 6 regrinhas bem simples. Depois, eu falo dos principais métodos. E o principal de todos é o método analítico, aquele que ensina você 4 letrinhas. É uma sigla chamada OICA. OICA. Observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Então, eu vou falando e explicando. Ó, esse é um método de estudo chamado analítico. Então, você leia um texto 19 vezes. Não fala para mim porque eu falei 19, porque eu aprendi 19, estou falando 19. Umas 15 vezes. Tem que ler muitas vezes. Depois você começa a dizer, o que esse texto está dizendo? Ele é uma promessa? É um mandamento? É um princípio? É um aviso? Porque a Bíblia tem avisos. A Bíblia tem avisos. Não sei se você sabe, mas se nós pudéssemos resumir o cristianismo em 3 palavras, as palavras seriam, primeiro, porta. Jesus disse, eu sou a porta, se você entrar por mim, será salvo. Então, a primeira palavra está ligada à evangelização, ao novo nascimento, então fala de porta. Cristo é a porta. A segunda palavra que resume o cristianismo é caminho, porque quando você entra pela porta, não pode ficar parado na porta. Tem um caminho para percorrer, é o caminho estreito. A porta apertada, o caminho estreito. Então, você entra pelo caminho. O caminho fala do discipulado, fala do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, que é o acompanhamento, que é inculcar na mente das pessoas a palavra de Deus. Esse é o caminho. E a terceira palavra é alvo, que é o final do caminho, que é onde nós queremos chegar, que é isso daqui, os céus de Deus. Meus irmãos, então, esse daqui é muito bom para você que quer aprender a fazer exegese, porque eu dou algumas dicas, alguns exemplos do que é exegese, sabe? Não é muito difícil, não, quando você tem alguns dicionários que podem te ajudar, e hoje nós temos bastante conhecimento pela internet. E qualquer um de vocês que quiserem estudar a Bíblia inteirinha, no original, grego e hebraico, com tradução, manda um zap para mim, que eu mando o link para vocês, inteiramente grátis. Você só precisa saber um pouquinho de inglês, porque não tem em português, é em inglês. Mas, meus irmãos, é a Bíblia inteira, versículo por versículo, palavra por palavra. Tem o dicionário Strong, de hebraico e de grego. Gente, é coisa fenomenal. Então, falo para os irmãos, a pesquisa não é tão difícil, você tem que ser mais interessado pelo assunto, né? Porque o texto que nós lemos aqui, ó, aquele que fala, fale de acordo com os oráculos. Não fale aquilo que o texto não está dizendo. Fale só o que o texto diz. Uma vez eu ouvi uma palestra de um pastor que foi um dos tradutores da Bíblia. Ele fez a tradução junto com outros companheiros, e eles são super eruditos da Sociedade Bíblica do Brasil. Da Bíblia na linguagem de hoje. Ele disse, a Bíblia na linguagem de hoje não é uma paráfrase, é uma tradução. Só que é uma tradução em linguagem popular. Ela tem 4.000 verbos. Essa Bíblia tradicional tem 10.000. Então, eles fizeram uma tradução com linguagem mais simples. Aí, ele foi aconselhado a colocar línguas estrangeiras, onde está escrito línguas estranhas. Aí ele disse, irmão, eu não sou pentecostal, né? Eu sou tradicional, mas eu sou fiel, e a Bíblia não diz línguas estrangeiras, diz línguas estranhas. Então, eu tive que traduzir como línguas estranhas, porque isso é um dom. E se é um dom, então está certo, está correto, né?
Olha só que coisa, achei muito bonito aquele velhinho, bem velhinho, já deve estar no céu com Jesus. Mas ele disse que teve que ser fiel ao texto original. Então, nós também, nós ensinamos, aquele que fala, fale de acordo com os oráculos. Então, se você quer aprender mais sobre a hermenêutica, é esse livro aqui, tem pouco, eu tenho uns 6 livros desses, tá? Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade. Sim, que eu estava falando para vocês, o final do caminho é esse daqui, eu já vou aproveitar e vou fazer a propaganda. Essa vai ser a nossa próxima revista, o irmão Éder vai buscar, ou vai mandar vir para vocês aqui, a revista de jovens e adultos, Os Céus de Deus. Bem, quando começou essa pandemia, todo mundo fica falando, né? Não tem nem cerimônia fúnebre, e toda vez que fala sobre o céu, é só na cerimônia fúnebre. Eu nunca li um livro sobre o céu. Aí eu fiquei pensando, poxa, esse lugar aí é o lugar onde nós vamos. Esse é o lugar que está destinado para todos nós. Porque nós não somos um corpo. Nós temos um corpo. Nós somos um espírito. Está lá em João, capítulo 3, versículo 6. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a parte espiritual é muito importante. E quando nós morremos, Paulo diz assim, olha o que Paulo diz, irmãos, abre sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 5, esse foi o estudo que mais falou ao meu coração, quando eu preparei essa revista, Os Céus de Deus. Mas como eu chorei nesse texto, irmãos, como que eu fiquei maravilhado. É o estudo número 7, vocês vão estudar ele aqui. Olha só o que diz aqui, 2 Coríntios 5, versículo 1. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então, vamos ler com calma. Primeiro, quando ele fala, quando a nossa casa terrestre, do que ele está se referindo? Que casa terrestre é essa? É o nosso corpo. É só você continuar na leitura que você vai ver que ele está falando do corpo. Então, do nosso tabernáculo se desfizer, diz que nós temos da parte de Deus um edifício. Não dá a entender que é outro corpo. Olha, ele está falando do corpo que vai desfazer, e diz que Deus vai dar um corpo para nós. Então, dá a impressão que ele está falando de um corpo provisório no céu. Porque nós não somos inteiros, completos, sem corpo. Sabia? Sabia que Jesus tem um corpo humano, mas glorioso? Sabia que ele não tinha esse corpo antes? Que ele decidiu encarnar, e gostou, e disse, agora eu quero o meu corpo. E ele tem um corpo glorioso, e o nosso corpo vai ser semelhante a ele, ao dele. Então, eu não estou dizendo que é um corpo provisório, mas dá a impressão, sabe? Dá a impressão. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, que eu e você, no nosso corpo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Está falando de um corpo celestial, certo? Que pode ser o corpo da ressurreição. Essa habitação tanto pode ser um corpo provisório, como também pode ser um lugar de acolhimento, sabe? Porque quando eu pesquisei isso, o Dr. Shedd mesmo disse, irmãos, olha, isso aqui parece que Deus vai dar um corpo para a gente quando chegar no céu. Só é o step, tá? Usando aí e tal. Quando Jesus voltar para o céu, para a terra, você vai largar isso daí. Mas eu não estou dizendo que seja isso, eu estou pensando junto com vocês. Porque esse edifício também pode ser um lugar de acolhimento. Mas olha o versículo 2. E por isso, nesse tabernáculo, que é o corpo atual, gememos. Por que gememos? Porque estamos envelhecendo, estamos adoecendo, estamos morrendo. Desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, que é o corpo da ressurreição. Se de fato fomos encontrados vestidos e nus. Aí, então, ele está falando aqui da perseverança. Porque existe uma teologia por aí que diz que você é salvo uma vez, nunca perde a salvação. Essa teoria aí, isso é herético. É heresia isso. Certo? Nós não somos calvinistas, viu, irmãos? Existe muita influência do calvinismo na internet. Sabe? Mas nós somos bíblicos.
Por que eu falo que nós somos bíblicos? Porque nós não somos arminianos também. Nem arminianos e nem calvinistas. Mais arminiano do que calvinista. Porque existe verdades dos dois lados. Sabe? Arminiano foi o único que teve coragem de peitar as teorias de Calvino. E foi muito perseguido. Mas ele estava certo. Nós somos bíblicos, irmãos. Quando você escolhe um lado, você corre o risco, e eu já vi, de praticar exegese. O que é exegese? Isso, você pegou. Exegese é você descobrir o que está lá e passar para a igreja. Ó, é isso que está aqui. É só isso que está aqui. Exegese é quando você põe no texto o que ele não está dizendo. Isso é perigoso. Mas eu já vi alguns desses famosos fazendo exegese, forçando uma interpretação. Sabe, por exemplo, aquele lá de... não vou citar nome, porque são pessoas que eu admiro, porque a Escritura diz para a gente pegar só o que for bom, né? E o que não for bom você deixa de lado, mas não precisa denegrir a pessoa. Não sei se vocês lembram, quando João estava preso, ele mandou 2 discípulos perguntar para Jesus. O que ele mandou perguntar para Jesus? Se ele era o cara, se ele é o Messias. Mas não foi ele que disse que Jesus era o Messias? Por que ele disse que Jesus era o Messias? Porque Deus mostrou para ele. Ele disse, Deus falou comigo sobre aquele que eu vi, o Espírito descer sobre ele, esse é o Messias. E ele viu. Quando ele viu o Espírito descendo sobre Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá em João capítulo 1, versículo 29 e 30. Porque o Espírito Santo veio sobre Jesus e João viu. Então ele falou, e é ele mesmo. Mas agora João está preso. E a influência do judaísmo, porque na mente do judaísmo, o Messias nunca vai ser sofredor. O Messias é triunfante, é rei dos reis, vai chutar o balde, fiar o pé na jaca, vai reinar soberanamente. Messias sofredor, até hoje eles não conseguem, porque eles escolheram um Messias para ele. Porque a Escritura mostra o Messias sobre 2 aspectos. Porque os profetas não tiveram preocupação de escrever e falar, ó, esse aqui é o Messias que vai vir primeiro, tá? Ó, esse aqui é o Messias que vem depois, Rei dos Reis. Não, eles só foram profetizando. Por isso que é correto dizer que eles foram inspirados, mas nem sempre iluminados. Porque a inspiração é escrever por direção de Deus, e iluminação é entender o que está escrito pelo Espírito Santo. Então, muitos deles nem entendiam o que estava escrevendo, porque isso depende de iluminação. E hoje nós temos iluminação. Não existe mais inspiração para escrever a Bíblia. Existe iluminação para entender o que foi inspirado. E muitos autores da Bíblia não tinham a iluminação do que estava escrevendo. Por isso eles não tiveram preocupação de separar sobre o Messias triunfante. Mas quando João fala, é você? Aí o que Jesus diz? Bem, vai lá e fala para João o que você está vendo e ouvindo. Os cegos veem. Por que os cegos veem? Porque Isaías 35, 4 e 5 diz que quando o Messias viesse, os cegos iam ver, os surdos iam ouvir, os mudos iam falar, os leprosos seriam purificados, os coxos iam andar. Está lá, Isaías capítulo 35, versículo 4 e 5. Então veja o que você está vendo. Fale para ele o que você está vendo. E aos pobres é anunciado o reino de Deus. E os mortos ressuscitam. Ele não falou, sou eu. Ele mostrou as credenciais. Olha o que está acontecendo. Aí quando os discípulos de João saem, Jesus disse, está vendo João? Não teve nenhum profeta maior do que ele. Mas João está fazendo uma coisa errada. Por que João está com dúvida? Porque João duvida que ele é o Messias. Jesus não fala nada na presença dos irmãos, mas ele dá uma chamada e fala, bem-aventurado aqueles que não encontram em mim nenhum motivo de tropeço. Porque ele está puxando a orelha de João. Por que você está com dúvida, João? Mas só que você foi o maior de todos os profetas, viu? Por que ele está falando isso? Porque Deus nunca nivela a gente por baixo.
É sempre por cima. Mesmo que você faça alguma coisa ou cometa algum erro, não vai ser em cima desse erro que Deus vai avaliar você. Nunca, jamais vai ser assim. Por isso, quando os discípulos de João saem, Jesus disse, o maior de todos os profetas foi esse homem aí, ó, João, o maior de todos. Por que o maior de todos? Porque ele tocou no Messias. Porque ele viu o Messias, o Deus encarnado.